Imagine ser acordada pelos gritos de agonia de sua filha grávida e descobrir que o monstro não é um estranho, mas o genro que você jurou proteger. Prepare-se, porque nesta noite de silêncio quebrado e café fervente, a dor se transforma em um furacão de vingança que nem a prisão pode conter. A noite deveria ser tranquila, apenas mais uma no pequeno apartamento que Juliana dividia com seu marido, Marcos. As luzes tremeluziam suavemente sobre o balcão da cozinha, o cheiro de café fresco preenchendo o ar. Juliana, grávida de 7 meses, segurava a barriga com delicadeza enquanto se apoiava na mesa. Seu corpo estava pesado, mas seu coração estava mais pesado ainda. Marcos havia chegado tarde novamente, exalando álcool, com a camisa amassada, os olhos cheios de raiva em vez de afeto. Juliana tentou manter a voz calma. Marcos, por favor, sente-se. Você estava bebendo. Vou preparar algo para você comer. Ela esperava que seu tom suave pudesse aliviar a fúria dele, mas Marcos bateu o punho contra o balcão, o som ecoando pela sala como um tiro. Cale a boca, Juliana! Ele gritou, a voz arrastada, mais aguda. Você pensa que pode me dizer o que fazer? Você não passa de um fardo, sempre choramingando, sempre fraca. Olhe para você, grávida e inútil. Lágrimas encheram os olhos de Juliana, mas ela mordeu o lábio, segurando-as. Ela havia aprendido que chorar só o deixava mais furioso. Suas mãos trêmulas pegaram um copo d'água, tentando distraí-lo, tentando evitar a tempestade que ela sabia que estava por vir. Mas então os olhos de Marcos caíram sobre a panela de café fumegante no fogão. Seus lábios se contorceram em um sorriso cruel. Você quer bancar a esposa perfeita, hein? Vamos ver quão perfeita você é quando estiver queimada. Antes que Juliana pudesse reagir, ele agarrou a panela e, em um único e brutal movimento, arremessou o café fervente nela. O líquido escaldante espirrou em seu peito e rosto. Juliana gritou, o som rasgando as paredes enquanto seu corpo caía no chão. Suas mãos voaram para a barriga, protegendo instintivamente a pequena vida dentro dela. A dor intensa era insuportável, sua pele criando bolhas em segundos. Ela tentou se arrastar para longe, mas seu corpo estava fraco. Seus soluços ecoaram na cozinha, misturando-se à respiração pesada de Marcos. Por um momento, ele apenas ficou ali, observando-a sofrer, o rosto sombrio de uma satisfação perversa. Os gritos de Juliana se propagaram pelo corredor, altos o suficiente para que uma vizinha ouvisse. Dona Márcia, uma senhora que morava ao lado, correu para a porta, batendo freneticamente. Juliana! Juliana! O que está acontecendo? Mas Marcos não respondeu. Em vez disso, ele chutou a porta, trancando-a, prendendo Juliana lá dentro com seu monstro. No chão, Juliana sussurrou desesperadamente. Por favor, meu bebê. Sua voz falhou, sumindo em soluços. Ela sabia que tinha que aguentar, tinha que sobreviver, pelo pequeno coração que batia dentro dela. Mas o fogo em sua pele estava se espalhando e sua visão começou a embaçar. Lá fora, Dona Márcia pegou o telefone, os dedos tremendo enquanto ela discava 190. O som dos gritos de Juliana fez seu coração disparar. Ela sabia que algo terrível acabara de acontecer dentro daquele apartamento. O que ninguém sabia ainda era que aquele único momento mudaria tudo. Que a dor de Juliana despertaria uma tempestade de justiça que seu marido cruel jamais esperou, porque alguém estava prestes a fazê-lo pagar. As sirenes da ambulância uivavam pela noite, enquanto Juliana era levada às pressas para o hospital. Seu corpo tremia violentamente, a pele vermelha e empolada, o vestido encharcado de café e lágrimas. 2 paramédicos trabalhavam freneticamente ao lado dela, colocando uma máscara de oxigênio em seu rosto.
Fique conosco, moça. Não feche os olhos. Um deles insistia, a voz áspera, mas desesperada. Juliana mal conseguia falar, mas pressionou as mãos contra a barriga inchada, sussurrando através da máscara. Meu bebê. Por favor, salve meu bebê. Seus olhos reviravam enquanto ondas de dor a percorriam, mas o pensamento de perder seu filho a mantinha agarrada à consciência. Quando chegaram à emergência, médicos e enfermeiros a cercaram, empurrando-a para uma maca e levando-a para dentro. As luzes brancas e fortes do teto do hospital se misturavam acima dela. O ar cheirava a antisséptico e urgência. Seus gritos ecoaram pelo corredor, rompendo o silêncio estéril. O doutor Ferreira, o médico de plantão, examinou rapidamente suas queimaduras e verificou seus sinais vitais. Mas não eram apenas os ferimentos de Juliana que o preocupavam. Ele olhou para o monitor, seu rosto se contorcendo. Estamos perdendo os batimentos cardíacos. Ele sussurrou urgentemente para a enfermeira. As palavras atingiram Juliana como uma faca. Ela agarrou a manga dele fracamente, a voz rouca. Não, por favor, não deixe meu bebê morrer. Por favor. A enfermeira tentou acalmá-la, acariciando seu braço gentilmente. Estamos fazendo tudo o que podemos, querida. Apenas aguente firme. Mas Juliana podia ver a preocupação nos olhos dela. Enquanto isso, Dona Márcia, a vizinha que ligou para o 190, estava do lado de fora das portas da emergência. Ela veio na ambulância, abalada pelo horror que testemunhou. Ela andava de um lado para o outro, agarrando o telefone firmemente. Ela sabia que tinha que ligar para alguém. O pai de Juliana. Seus dedos tremeram enquanto ela procurava em seus contatos. Finalmente, ela encontrou o número dele. Quando Roberto atendeu, sua voz estava calma, mas com uma ponta de preocupação. Alô? Roberto? Sou eu, Dona Márcia. Você precisa vir para o hospital. É a Juliana. Ela se machucou. Feio. Houve silêncio na linha. Então, o som de uma inspiração aguda. O que aconteceu? A voz dela falhou. Foi o Marcos. Ele jogou café fervente nela. Ela está queimada, Roberto, e ela está grávida. A ligação caiu. Roberto já havia saído, o coração disparado, a raiva fervendo dentro dele. De volta à emergência, Juliana entrava e saía da consciência. Ela via flashes do rosto preocupado do médico, as linhas verdes do monitor, as paredes brancas e estéreis se fechando ao seu redor. Seu corpo tremia incontrolavelmente enquanto ela sussurrava o nome de seu bebê, o nome que ela secretamente escolhera, mas nunca contara a Marcos. De repente, o monitor emitiu um bip alto e contínuo. Os batimentos cardíacos estavam sumindo. O quarto explodiu em caos, enquanto os médicos gritavam ordens e as enfermeiras corriam por equipamentos. Juliana gritou, estendendo a mão desesperadamente. Não, meu bebê! Por favor, não leve meu bebê! O Dr. Ferreira balançou a cabeça, o rosto sombrio enquanto trabalhava incansavelmente para estabilizar mãe e filho. A tensão era insuportável, cada segundo se estendendo em eternidade. Lá fora, Dona Márcia chorava em silêncio, rezando para que Roberto chegasse antes que fosse tarde demais. Então, enquanto as máquinas apitavam e o corpo de Juliana convulsionava em agonia, as palavras do médico caíram como um martelo. Talvez não consigamos salvar o bebê. O quarto do hospital caiu em um silêncio pesado. Os sons frenéticos de máquinas e passos apressados foram substituídos por uma quietude fria e sufocante. O corpo de Juliana tremia na cama do hospital, suas queimaduras enfaixadas, sua pele pálida, mas seus olhos estavam arregalados, buscando, desesperados. O Dr. Ferreira removeu suas luvas lentamente, seu rosto marcado pela tristeza. Ele se aproximou da cabeceira da cama, baixando a voz. Juliana,
Eu sinto muito. Fizemos tudo o que pudemos, mas o trauma, as queimaduras, o choque, seu bebê não resistiu. As palavras despedaçaram seu mundo. Juliana ofegou como se seus pulmões tivessem desabado, suas mãos agarrando a barriga em descrença. Não, isso não é verdade. Meu bebê é forte. Meu bebê estava se mexendo ontem. Você está mentindo. Sua voz se quebrou em gritos, ecoando pelas paredes brancas e estéreis. As enfermeiras se moveram para confortá-la, mas Juliana as afastou, balançando a cabeça violentamente. Lágrimas escorreram por suas bochechas empoladas, queimando mais do que o café que havia marcado sua pele. Ela arranhou os lençóis, seu corpo se contorcendo em agonia. Por favor, tragam meu bebê de volta. Por favor. Deus, não. Dona Márcia, parada do lado de fora do quarto, cobriu a boca enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Ela havia visto Juliana grávida, radiante de alegria semanas atrás. Agora, ela assistia a jovem se despedaçar, seus soluços tão crus que perfuravam a alma. O médico colocou uma mão gentil no ombro de Juliana. Você teve sorte de estar viva. Seu corpo entrou em choque. Conseguimos estabilizá-la, mas... Ele hesitou. O coração do bebê parou. Eu sinto muito de verdade. Juliana balançou a cabeça, seus soluços se transformando em um lamento oco e dolorido. Suas mãos pressionavam a barriga como se estivessem segurando um filho que não estava mais lá. Eu prometi que te protegeria, ela sussurrou. Mamãe prometeu. Sua voz sumiu em silêncio enquanto ela desabava na cama, completamente destruída. Minutos depois, a porta se abriu com um estrondo. Roberto invadiu o quarto, seu uniforme de policial ainda no corpo, o rosto pálido de terror. Ele congelou ao ver sua filha deitada ali, o corpo envolto em ataduras, os olhos inchados de lágrimas. Juliana! Ele gritou, correndo para o lado dela. Ele pegou a mão dela gentilmente, mas ela não olhou para ele. Seu olhar estava fixo no teto, vazio, sem vida. Pai, eu perdi meu bebê. A força esvaiu-se do corpo de Roberto. Para um homem que enfrentou criminosos, violência e derramamento de sangue por décadas, nada jamais o havia quebrado. Mas agora, lágrimas caíam livremente em seu rosto. Ele puxou a filha para seus braços, cuidadoso com seus ferimentos, segurando-a como se ela ainda fosse a garotinha que ele carregava para a casa da escola. O maxilar de Roberto se apertou. Sua dor se transformou em fogo. Ele sabia exatamente quem era o responsável. Marcos, ele sussurrou, a voz baixa e mortal. Ele fez isso. Ele vai pagar. As lágrimas de Juliana molharam seu peito enquanto ela sussurrava. Não me deixe, pai. Por favor, não me deixe sozinha. Roberto acariciou o cabelo dela gentilmente, seus olhos ardendo de raiva. Ele beijou a testa dela e disse: Eu estou aqui, Juliana. Eu não vou a lugar nenhum, mas eu juro para você, esse homem nunca mais vai te machucar. Do lado de fora do quarto, 2 policiais estavam esperando, tendo acabado de receber as ordens de Roberto. A presença deles sinalizou o início de algo de que Marcos jamais poderia escapar, porque a justiça já estava a caminho de sua porta. Roberto sentou-se ao lado da cama de Juliana no hospital, sua mão nunca a deixando. O bip rítmico do monitor cardíaco preenchia o silêncio, cada som um lembrete de que sua filha estava viva. Mas seu bebê, seu neto, havia partido para sempre. O peso daquela perda pressionava seu peito como uma pedra, mas sob a dor, uma tempestade se formava. Juliana estava imóvel, os olhos inchados, o corpo coberto de ataduras. Ela mal falou desde que sussurrou as palavras que haviam partido seu coração. Pai, eu perdi meu bebê.
Essas palavras se repetiam em sua mente como um eco que ele não conseguia silenciar. Roberto não era apenas um pai. Ele era um homem da lei, um policial condecorado com décadas de serviço. Ele havia visto assassinos, ladrões e agressores. Ele colocou incontáveis homens atrás das grades, mas nunca em todos os seus anos sentiu tamanha raiva como agora. Porque este não era apenas mais um caso. Esta era a sua filha. Dona Márcia entrou no quarto silenciosamente, as mãos apertadas. Ela olhou para Roberto com os olhos cheios de lágrimas. Eu ouvi tudo. Eu sinto muito, Roberto. Eu vi com meus próprios olhos. Marcos, ele jogou o café nela como se ela não fosse nada. Eu liguei para o 190, porque pensei que ele fosse matá-la. O maxilar de Roberto se apertou, seus nós dos dedos brancos enquanto ele cerrava os punhos. Obrigado, Márcia. Você fez a coisa certa. Seu depoimento será crucial. Sua voz estava calma, mas sob aquela calma havia fogo. Juliana se mexeu ligeiramente, a voz rouca. Pai, ele vai voltar. Ele vai me machucar de novo. Roberto se inclinou, olhando diretamente em seus olhos marejados. Escute-me, Juliana. Eu prometo a você. Ele nunca mais vai pôr a mão em você. Ele não terá essa chance. Ele beijou a testa dela, então se levantou, seu uniforme refletindo a luz fraca do hospital. Naquele momento, Roberto não era mais apenas um pai em luto. Ele era um comandante se preparando para a batalha. Ele se virou para os dois policiais, esperando do lado de fora da porta. Encontrem ele. Hoje à noite. Eu o quero sob custódia antes do amanhecer. Os oficiais assentiram, seus rostos sombrios. Eles sabiam que era melhor não questionar Roberto quando sua voz carregava aquele tom mortal. Enquanto eles saíam, Roberto voltou para o lado da filha. Descanse, Juliana. Concentre-se em se curar. Deixe o resto comigo. Juliana tentou protestar fracamente, balançando a cabeça. Pai, não faça nada imprudente. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Os lábios de Roberto se apertaram em uma linha fina. Você já sofreu o suficiente. Meu único trabalho agora é garantir que a justiça seja feita. Marcos fez sua escolha no momento em que levantou a mão contra você. Ele responderá por isso. Do lado de fora da janela do hospital, as luzes da cidade tremeluziam na distância. Em algum lugar lá fora, Marcos estava livre, provavelmente bebendo, talvez até com sua amante, completamente inconsciente da tempestade prestes a cair sobre ele. Roberto caminhou até a janela, olhando para a noite. Seu reflexo o encarava de volta, olhos ardendo com dor e fúria. Pela primeira vez em anos, ele se sentia impotente como pai. Mas como homem da lei, ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Ele cerrou os punhos, sussurrando para si mesmo. Até amanhã, Marcos estará algemado. O corredor do hospital estava silencioso, exceto pelo som distante de sapatos rangendo no chão polido. Juliana estava fraca em sua cama, entrando e saindo de um sono agitado, enquanto Roberto montava guarda como um soldado. Seus braços estavam cruzados, seu uniforme ainda no corpo, e seus olhos nunca deixavam a porta. Ele sabia que o homem responsável ainda estava por aí, e parte dele desejava caçá-lo imediatamente. Mas então a porta rangeu. Marcos entrou. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos, não de culpa, mas de uma noite de bebedeira. Ele carregava um buquê de flores baratas em uma das mãos. Seus movimentos lentos, calculados. O corpo de Roberto enrijeceu instantaneamente. Sua mão foi instintivamente para o coldre, embora ele se contivesse. O que você está fazendo aqui? Sua voz era afiada como uma lâmina. Marcos engoliu em seco, baixando os olhos. Eu só queria vê-la. Eu não queria que chegasse a tanto. Foi um erro, Roberto. Eu perdi a cabeça. Ele colocou as flores na mesa de cabeceira,
suas cores berrantes zombando do quarto sombrio. Juliana se mexeu ao som da voz dele. Seus olhos se abriram, cheios de medo. Ela ofegou, agarrando o cobertor instintivamente, como se pudesse protegê-la. Não, você não, ela sussurrou. Marcos levantou as mãos, a voz suave, quase implorando. Juliana, por favor, me desculpe. Eu não queria machucar você ou o bebê. Foi o álcool, não fui eu. Eu juro que vou mudar. Apenas me dê mais uma chance. Por favor, Juliana, eu te amo. Roberto avançou, colocando-se entre Marcos e Juliana. Seus olhos se estreitaram, afiados como aço. Não ouse usar essa desculpa. Não ouse ficar aqui e agir como se não fosse sua escolha. Você jogou aquele café, Marcos. Você matou seu próprio filho. Por um momento, a máscara de Marcos escorregou. Seu maxilar se apertou, seus olhos escureceram. Mas então, tão rapidamente, ele se forçou a voltar ao papel de marido em luto. Ele caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu vou fazer terapia. Eu vou parar de beber. Apenas me dê mais uma chance. Por favor, Juliana, eu te amo. O peito de Juliana subia e descia com respirações superficiais. Ela queria gritar, dizer a ele que o amor não queima, o amor não mata. Mas sua voz falhou. O trauma roubou suas palavras. Roberto viu claramente a manipulação, a encenação. Ele havia interrogado centenas de criminosos em sua vida, e Marcos não era diferente. Suas lágrimas de crocodilo, suas mãos trêmulas, seus pedidos de desculpas patéticos, tudo era ensaiado, planejado para explorar o estado frágil de Juliana. Roberto se inclinou, a voz baixa e fria. Você não está aqui por ela. Você está aqui por você. Mas escute bem, Marcos. Suas mentiras não vão funcionar desta vez. Eu não sou apenas o pai dela. Eu sou a lei. E eu vou te ver atrás das grades. Os olhos de Marcos piscaram de pânico. Ele se levantou rapidamente, sua máscara escorregando novamente, e recuou em direção à porta. Você não pode fazer isso. Você não tem provas. Os lábios de Roberto se curvaram em um sorriso sombrio. Não se preocupe. Eu vou conseguir todas as provas de que preciso. Enquanto Marcos fugia do quarto, Roberto se virou para a filha, acariciando gentilmente o cabelo dela. Descanse, Juliana. Ele está perdendo o controle. E em breve ele perderá tudo. O que Roberto não sabia era que Marcos já havia posto em prática seu próprio plano, um que tornaria a batalha por justiça muito mais perigosa, porque Marcos não estava pronto para se render sem lutar. Roberto havia passado a vida inteira juntando provas, resolvendo crimes que outros consideravam impossíveis. Agora, com a vida de sua própria filha estilhaçada, ele sabia que a única maneira de protegê-la era expor Marcos completamente pelo que ele havia feito dentro de casa e pelos segredos que ele tanto tentou enterrar. Na manhã seguinte ao falso pedido de desculpas de Marcos, Roberto chegou à delegacia. Seus colegas, que há muito o respeitavam como um oficial condecorado, já estavam esperando. Ele lhes entregou uma pasta cheia de anotações preliminares. Estamos montando um caso contra Marcos Souza. Abuso doméstico, agressão com intenção de causar dano, possível homicídio culposo devido à perda do bebê. E eu quero que cada pista seja investigada. O detetive Fernando, o oficial mais jovem sob o comando de Roberto, levantou uma sobrancelha. Senhor, o senhor sabe que isso não será fácil. Ele vai negar tudo. A voz de Roberto era firme, mas seus olhos ardiam em fogo. Então encontraremos provas que ele não possa negar. Em poucas horas, policiais começaram a bater em portas, falando com vizinhos. Dona Márcia deu um depoimento completo, lembrando-se de cada grito, cada choro desesperado que ouvira através das paredes finas do apartamento.
Sua voz falhou ao descrever a fúria de Marcos. Suas mãos tremeram ao assinar o relatório. Ela estava escondendo hematomas há meses, sussurrou Dona Márcia. Eu disse a ela para deixá-lo, mas ela sempre dizia que ele mudaria. Pobre menina, ela não queria decepcionar ninguém. O testemunho era poderoso, mas Roberto sabia que não era suficiente. Ele precisava de provas concretas. Foi então que Fernando voltou com algo condenatório, um conjunto de fotografias. Senhor, recuperamos imagens de segurança do prédio do outro lado da rua. Dê uma olhada nisto. Na tela, Marcos podia ser visto cambaleando para dentro do apartamento com outra mulher, o braço em volta da cintura dela. A marcação de hora mostrava que isso havia acontecido, enquanto Juliana ainda se recuperava dos enjoos do primeiro trimestre. Filmagens posteriores revelaram múltiplas visitas, sempre com a mesma mulher. O estômago de Roberto se revirou. Marcos não apenas agrediu Juliana, ele a humilhou, traindo-a enquanto ela carregava seu filho. A visão dele rindo com sua amante enquanto Juliana estava sozinha em casa foi o suficiente para fazer o sangue de Roberto ferver. Ele cerrou o maxilar, a voz tensa. Consigam o nome dela. Eu quero saber tudo sobre ela. Naquela noite, Roberto voltou para o hospital. Juliana estava recostada em seus travesseiros, ainda fraca, mas seus olhos se ergueram quando ele entrou. Ela procurou em seu rosto, tentando ler seu silêncio. Pai, o que o senhor encontrou? Roberto puxou uma cadeira para perto, pegando a mão dela gentilmente. O suficiente para provar o que eu já sabia. Ele não apenas te machucou, Juliana. Ele te traiu com outra mulher. Enquanto você carregava o filho dele, nós temos filmagens, testemunhas, depoimentos. Os lábios de Juliana tremeram, seus olhos se enchendo de lágrimas. Então, durante todo esse tempo, enquanto eu estava lutando pelo nosso bebê, ele estava com ela. Roberto assentiu, seu aperto firme. Sim, e esta é a prova que o colocará atrás das grades. Ele pensa que é intocável, mas está errado. Vamos mostrar ao mundo quem ele realmente é. Juliana desabou, soluçando nos braços do pai. A verdade era insuportável, mas também acendeu algo dentro dela, uma faísca de força que ela pensava ter perdido. O que nenhum dos dois sabia era que Marcos já havia percebido que a investigação estava se fechando e estava se preparando para revidar antes que as paredes desabassem, e seu próximo movimento colocaria todos em um perigo ainda maior. Roberto estava sentado no quarto de hospital mal iluminado, o zumbido suave das máquinas o cercando enquanto Juliana dormia. Seu rosto estava pálido, seus lábios rachados pela desidratação e seu corpo envolto em ataduras. Observar seu peito subir e descer lentamente era um alívio e um tormento. Alívio por ela estar viva, tormento por ela ter sofrido nas mãos de um homem que havia jurado protegê-la. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, as mãos apertadas. Memórias de Juliana criança inundaram sua mente. A garotinha que corria para seus braços depois da escola. A adolescente que chorava quando achava que o havia decepcionado. A jovem que acreditou no amor. Agora, ela estava quebrada, e a luz em seus olhos havia diminuído. A porta se abriu silenciosamente. O detetive Fernando entrou, carregando uma pasta. Sua expressão era sombria. Senhor, compilamos tudo. Testemunhos de vizinhos, fotos, filmagens de segurança. É forte. Se levarmos este caso adiante, nós o pegamos. Roberto pegou a pasta, folheando as provas condenatórias. Cada página era outra lâmina girando em seu peito. Fotos de hematomas, quadros de vídeo de Marcos com sua amante, depoimentos de vizinhos sobre as brigas aos gritos. Era um rastro de crueldade que pintava Marcos exatamente como ele era.
Um covarde violento. Fernando hesitou. Mas o senhor sabe como esses casos funcionam. Os advogados de defesa vão argumentar que foi um acidente, que as queimaduras foram não intencionais. Eles vão tentar fazer Juliana parecer histérica, instável. E com a amante, eles vão dizer que é irrelevante. Precisamos que Juliana testemunhe, mas... Seus olhos suavizaram. Ela está frágil. Eu não sei se ela aguenta. Roberto fechou a pasta lentamente, seus olhos se estreitando. Ela não deveria ter que aguentar. Ela já sofreu o suficiente. Não se trata mais apenas dela. É sobre justiça. Ele se levantou, caminhando para o lado da cama de Juliana. Ele afastou uma mecha de cabelo de seu rosto, sua voz falhando ao sussurrar. Você merecia felicidade, Juliana. Você merecia segurança. Mas ele roubou isso de você. Ele roubou meu neto. E por isso, sua voz endureceu, seu maxilar se apertando. Ele pagará caro. Voltando-se para Fernando, os olhos de Roberto ardiam em determinação. Eu juro a você, como pai e como oficial, não vou descansar até que Marcos passe o resto da vida atrás das grades. Eu não me importo com o quão esperto o advogado dele pensa que é. Eu não me importo para quem ele peça ajuda. Ele não sairá livre. Ele nunca mais tocará em outra mulher. Naquele momento, Juliana se mexeu, semiconsciente. Sua voz rouca sussurrou. Pai, não gaste sua vida com ele. Por favor. Roberto se inclinou. Sua voz suave, mas inabalável. Não se trata de desperdiçar minha vida, Juliana. Trata-se de salvar a sua. Trata-se de garantir que nenhuma outra mulher sofra o que você sofreu. Ele beijou a testa dela gentilmente. Então se endireitou, sua silhueta projetada contra a luz do hospital. Pela primeira vez desde a tragédia, Juliana viu uma faísca de força e segurança nos olhos do pai. Roberto se virou para a porta, sua voz firme como pedra. Marcos Souza pagará com sua liberdade e talvez até com sua vida. O tribunal zumbia com sussurros abafados, enquanto repórteres se reuniam do lado de fora, suas câmeras piscando sob o sol da manhã. O caso de Juliana Silva contra Marcos Souza já havia atraído a atenção. Uma mulher grávida queimada pelo próprio marido. Era o tipo de história que despertava indignação, e a comunidade queria justiça. Lá dentro, Juliana estava sentada em silêncio na primeira fila ao lado do pai. Ela usava um vestido simples, suas ataduras escondidas sob mangas longas. Seu rosto ainda tinha cicatrizes fracas, mas as feridas mais profundas eram invisíveis. A perda de seu bebê, a traição de seu casamento. Roberto estava sentado ao lado dela, sua mão descansando protetoramente sobre a dela, seus olhos nunca deixando as portas do tribunal. Então elas se abriram. Marcos entrou, escoltado por seu advogado, vestido com um terno elegante e sapatos polidos. Ele não parecia em nada com o homem que havia destruído a vida de Juliana. Seu cabelo estava bem penteado, sua expressão calma, até mesmo presunçosa. Ele avistou Juliana e deu um leve aceno, como se a desafiasse a acreditar em sua farsa de inocência. O sangue de Roberto ferveu, mas ele se forçou a manter a compostura. Aquele era um campo de batalha, e a arma ali era a verdade. O juiz entrou, e todos se levantaram. Uma vez sentados, o advogado de defesa não perdeu tempo. Meritíssimo, meu cliente se declara inocente das acusações de agressão agravada e imprudência perigosa. O incidente em questão foi um acidente trágico, não um ato deliberado. O Sr. Souza lamenta profundamente o que aconteceu e veio aqui para limpar seu nome. Gaspas ecoaram no tribunal. O peito de Juliana apertou. Acidente? Como ele podia chamar aquilo de acidente? Ela viu o café nas mãos dele, viu a raiva em seus olhos. Ela se lembrou da dor intensa,
dos gritos, dos batimentos cardíacos de seu bebê sumindo. Acidente? Foi um assassinato em câmera lenta. Roberto se inclinou perto do ouvido dela. Fique calma. Isso é apenas o começo. O promotor se levantou, seu tom firme. Meritíssimo. A vítima sofreu queimaduras de 2º grau depois que o Sr. Souza jogou uma panela de café fervente diretamente nela. Ela estava grávida de 7 meses na época. A criança não sobreviveu. Isso não foi um acidente. Temos depoimento de testemunhas, filmagens de segurança e evidências de violência doméstica repetida. Murmúrios percorreram o tribunal enquanto fotografias dos ferimentos de Juliana eram exibidas na tela. Sua pele queimada, os registros hospitalares, o relatório médico confirmando a perda de seu filho não nascido. Juliana fechou os olhos, incapaz de olhar, mas Roberto apertou sua mão, acalmando-a. Marcos se mexeu em seu assento, mas seu advogado rapidamente se levantou novamente. Meritíssimo, essas supostas testemunhas não são confiáveis. Os vizinhos ouviram discussões. Eles não podem confirmar a intenção. Quanto à filmagem, ela apenas mostra meu cliente entrando em seu prédio. Não prova nada. Pedimos que as acusações sejam reduzidas. Roberto cerrou os punhos, seu maxilar se apertando. Ele podia ver a presunção voltando ao rosto de Marcos, a crença de que ele poderia sair impune com suas mentiras. O juiz se inclinou para a frente, estudando os documentos, e então disse: o tribunal dará prosseguimento à audiência de provas. Até então, a fiança é concedida. O coração de Juliana parou. Fiança? Isso significava que Marcos poderia andar livre, por enquanto. Enquanto Marcos se virava para sair, ele olhou para Juliana, seus lábios se curvando em um sorriso cruel que só ela podia ver. E naquele momento, Juliana percebeu algo arrepiante. Marcos não estava com medo da prisão. Ele estava planejando seu próximo movimento. O zumbido do tribunal mal havia diminuído quando as portas se abriram novamente. Cabeças se viraram, sussurros preencheram o ar e cada repórter na sala levantou suas câmeras. Uma mulher entrou, alta, elegante, vestida com um vestido vermelho, muito ousado para a atmosfera sombria. Seus saltos batiam no chão de mármore com confiança deliberada. O coração de Juliana parou. Ela sabia quem era aquela mulher mesmo antes de alguém dizer seu nome. Esta era Clara, a amante de Marcos, a mulher que ele havia abraçado nas filmagens de segurança. A mulher que ele escolheu em vez de sua esposa, mesmo quando Juliana carregava seu filho. Clara caminhou para a frente, seu olhar se fixando no de Juliana por apenas 1 segundo. Não havia vergonha em seus olhos, apenas um cruel tipo de orgulho. Ela se sentou atrás da mesa de defesa, perto o suficiente para roçar o ombro de Marcos. O sorriso de Marcos se alargou. O maxilar de Roberto se apertou tanto que seus dentes quase racharam. Ele se inclinou em direção ao detetive Fernando, sussurrando bruscamente. "O que diabos ela está fazendo aqui?" Fernando sussurrou de volta. A defesa a listou como testemunha de caráter. Eles vão tentar pintá-lo como um bom homem que apenas perdeu o controle. Os punhos de Roberto se fecharam. Bom homem? A visão das queimaduras de sua filha, de seu ventre vazio, passou por sua mente. E agora, aquela mulher ia sentar ali e mentir para proteger o monstro que destruiu a vida de Juliana. O juiz pediu ordem, enquanto Clara assumia a palavra. Ela cruzou as pernas, a voz suave e ensaiada. Marcos não é o homem violento de que está sendo acusado. Eu o conheço há quase 1 ano. Ele é gentil, generoso e paciente. Se algo aconteceu naquela noite, foi porque Juliana o provocou. Ela sempre foi instável, ciumenta e controladora. Juliana ofegou, a mão voando para o peito. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer ferida. Ela balançou a cabeça violentamente, lágrimas escorrendo por seus olhos.
Isso não é verdade. Ela chorou, a voz falhando. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal! A raiva de Roberto ferveu, mas ele se conteve. Ele sabia que um movimento errado colocaria tudo em risco. Em vez disso, ele encarou Clara com olhos que podiam perfurar aço. Ele conhecia o tipo dela, uma mulher disposta a vender sua alma pelo dinheiro de um homem, mesmo que isso significasse cuspir no túmulo de uma criança não nascida. O promotor se levantou, andando lentamente diante da testemunha. Então a senhora está alegando que Juliana era instável, que ela causou suas próprias queimaduras? Clara sorriu. Exatamente. Ela estava desesperada para manter Marcos. Ela provavelmente piorou a situação apenas para conseguir simpatia. Gaspas percorreram o tribunal. Juliana enterrou o rosto nas mãos, soluçando incontrolavelmente. Roberto a abraçou com força, sussurrando ferozmente. Não deu ouvidos a ela. A verdade virá à tona. O promotor se inclinou para perto de Clara. Diga-me, senhorita Clara, onde a senhora estava na noite em que Juliana foi levada às pressas para o hospital? Pela primeira vez, Clara hesitou. Ela se mexeu em seu assento, sua máscara confiante escorregando por um breve momento. O promotor pressionou mais, a voz afiada. A senhora estava com Marcos? A senhora passou a noite com ele enquanto a esposa grávida dele lutava pela vida? Os lábios de Clara se abriram, seus olhos desviando nervosamente para Marcos. E naquela troca silenciosa, todos na sala sentiram o ar mudar. Algo não estava certo. A expressão presunçosa de Marcos falhou. Ele se mexeu desconfortavelmente em seu assento, sussurrando algo freneticamente para seu advogado. E Roberto soube em seu íntimo. Clara estava escondendo um segredo que poderia destruir Marcos completamente. O tribunal prendia a respiração. Todos os olhos estavam fixos em Clara, a amante cuja confiança agora estava rachando sob o peso da pergunta do promotor. Ela olhou para Marcos, suas unhas perfeitamente pintadas, apertando a borda do banco das testemunhas. Ele a encarou de volta, o maxilar cerrado, seus olhos gritando para ela manter a calma. Mas o medo já havia criado raízes no coração de Clara. A voz do promotor era firme, precisa. Senhorita Clara, onde a senhora estava na noite em que Juliana foi levada às pressas para o hospital? Responda com a verdade. Lembre-se, perjúrio é crime. Clara engoliu em seco, sua garganta se movendo. Por um longo momento, o silêncio se esticou pelo tribunal. Então ela se quebrou. Sim, ela sussurrou, a voz trêmula. Sim, eu estava com ele naquela noite. Ele veio até mim depois que tudo aconteceu. Gaspas encheram a sala. Repórteres rabiscavam furiosamente, câmeras piscavam e o juiz bateu o martelo por ordem. O rosto de Marcos ficou vermelho, sua máscara de calma se estilhaçando. Ele se inclinou para a frente, sibilando para ela em voz baixa. Cale a boca, não se atreva a dizer mais nada. Mas Clara não havia terminado. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela olhava para o promotor, sua voz crescendo. Eu não posso mais mentir por ele. Marcos me contou o que aconteceu. Ele disse que estava farto de Juliana, farto de estar preso a ela e ao bebê. Ele se gabou de que jogar o café a ensinaria uma lição. Ele riu disso. Eu não consigo viver com isso na minha consciência. O tribunal explodiu em caos. Juliana agarrou o peito, suas lágrimas escorrendo livremente, enquanto o braço de Roberto a envolvia, acalmando-a. Pela primeira vez, alguém além de seu pai estava falando a verdade em voz alta, expondo o monstro que Marcos realmente era. Marcos se levantou de seu assento, seu advogado puxando seu braço desesperadamente. Ela está mentindo! Ela está apenas amargurada porque eu não deixei minha esposa por ela. Sua voz falhou, o pânico rompendo.
O promotor se aproximou do banco das testemunhas. Senhorita Clara, Marcos demonstrou algum remorso pelo que fez a Juliana e a criança não nascida? Clara balançou a cabeça, a voz trêmula. Não, ele disse que era culpa de Juliana. Ele a culpou por tudo. Ele disse que o bebê era um erro. As palavras atingiram Juliana como uma lâmina no coração. Seus soluços ecoaram pela sala silenciosa, mas Roberto a puxou mais para perto de si. Seus olhos se fixaram em Marcos com uma fúria que podia queimar a pedra. O juiz bateu o martelo novamente. Ordem! Ordem neste tribunal! O advogado de Marcos estava pálido, folheando franticamente suas anotações. Mas o estrago estava feito. Clara acabara de detonar a bomba que destruiu o caso da defesa. Roberto se inclinou, a voz baixa o suficiente para apenas Juliana ouvir. Ele acabou, você me ouve? Aquele covarde acabou. Mas mesmo enquanto Clara descia do banco das testemunhas, suas mãos tremendo, os instintos de Roberto lhe diziam que algo não estava certo. Marcos não era do tipo que aceitava a derrota em silêncio. Marcos se sentou novamente, o peito ofegante, os punhos cerrados tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos não seguiram o juiz ou o júri. Eles se fixaram em Juliana. E naquele olhar arrepiante, Roberto entendeu algo com clareza aterrorizante. Marcos não havia terminado de lutar. Ele estava planejando vingança. O ar dentro do tribunal estava denso de tensão. Repórteres se inclinavam para a frente, canetas rabiscando furiosamente, câmeras prontas para capturar o momento. Cada assento estava ocupado, toda a comunidade esperando para ouvir se a justiça finalmente seria feita. Juliana estava sentada entre o pai e o detetive Fernando, suas mãos tremendo em seu colo. Seu coração batia tão forte que ela pensou que fosse explodir. Ela temia aquele dia, mas também rezava por ele. O dia em que seu agressor não andaria mais livre. Marcos estava sentado do outro lado, o maxilar cerrado, seus olhos escuros e implacáveis. A presunção arrogante que antes dançava em seu rosto havia sumido, substituída pela fúria. Ele parecia um homem encurralado, um predador prestes a ser enjaulado. O juiz pigarreou, sua voz ecoando pelo tribunal. Após cuidadosa revisão das provas apresentadas, incluindo o depoimento de vizinhos, relatórios hospitalares e as declarações da senhorita Clara, o tribunal considera o réu, Marcos Souza, culpado de agressão agravada e homicídio culposo involuntário, devido à perda da criança não nascida. Gaspas encheram a sala. O peito de Juliana apertou, lágrimas inundaram seus olhos. Ela havia rezado para ouvir aquela palavra, culpado, mas ouvi-la em voz alta a quebrou de maneiras que ela não conseguia descrever. O juiz continuou, seu tom firme e resoluto. Este tribunal sentencia Marcos Souza a 25 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 15 anos. O martelo bateu, o estalo agudo reverberando pela sala. Juliana cobriu a boca, soluçando incontrolavelmente. Seu pai a abraçou, puxando-a contra o peito. Ele sussurrou ferozmente. Acabou, Juliana. Ele não pode mais te machucar. A justiça foi feita. Mas do outro lado, Marcos explodiu. Ele bateu os punhos na mesa, gritando. Isto é mentira! Vocês estão todos contra mim. Eu não matei ninguém. Ela perdeu o bebê porque é fraca. Os seguranças correram para a frente, agarrando seus braços enquanto ele lutava contra eles. Sua voz preencheu o tribunal, venenosa e crua. Juliana, você pensa que acabou? Você pensa que está segura agora? A prisão não pode me segurar para sempre. Um dia eu voltarei por você. Juliana congelou, seu corpo tremendo violentamente. Roberto se levantou,
sua voz trovejando pela sala. Sente-se e cale a boca, Marcos. Você nunca mais tocará em minha filha. Os seguranças arrastaram Marcos para longe, suas maldições ecoando pelo corredor enquanto as portas se fechavam atrás dele. A sala se acalmou lentamente, mas as lágrimas de Juliana não pararam. Ela chorou, não apenas por seu filho perdido, mas pelos anos de dor, pela traição, pelas cicatrizes que nunca desapareceriam. Roberto apertou sua mão. Ele se foi, Juliana. Ele finalmente se foi. O promotor se aproximou em silêncio, oferecendo um aceno gentil. Você foi corajosa. Hoje, a justiça estava ao seu lado. Juliana enxugou as lágrimas, a voz mal audível. Mas por que ainda dói tanto? Seu pai beijou o topo de sua cabeça. Porque o amor traiu você. Porque você perdeu mais do que qualquer pessoa deveria perder. Mas essa dor não durará para sempre. Você se levantará novamente. E embora o tribunal tivesse declarado a vitória, os instintos de Roberto sussurravam o contrário. Ele tinha visto a fúria nos olhos de Marcos, as promessas de vingança. Enquanto os repórteres se aglomeravam lá fora, famintos por declarações, Roberto olhou para a filha e pensou sombriamente. A luta não acabou de verdade. Ainda não. Os degraus do tribunal estavam repletos de repórteres, suas vozes se sobrepondo enquanto microfones se estendiam em direção a Juliana e Roberto. As câmeras piscantes pareciam um ataque, cada clique ecoando a dor dos meses anteriores. Juliana manteve a cabeça baixa, seu corpo tremendo. Ela não estava pronta para ser o rosto da tragédia. Ela só queria desaparecer. Roberto levantou a mão, protegendo-a do caos. Sem perguntas hoje, ele latiu firmemente, a autoridade de policial cortando o ruído. Os repórteres recuaram relutantemente, embora suas câmeras continuassem a piscar enquanto pai e filha passavam. Fora do tribunal, o mundo era barulhento, mas dentro do carro de Roberto, o silêncio pairou pesado. Juliana estava sentada no banco do passageiro, olhando pela janela, as lágrimas embaçando as luzes da cidade. Sua voz finalmente quebrou o silêncio. Pai, mesmo com ele longe, eu não me sinto segura. As palavras dele, elas não saem da minha cabeça. E se ele voltar? E se ele me encontrar um dia? Roberto estendeu a mão por cima do assento, pegando a mão dela gentilmente. Sua voz era firme, cheia de convicção. Juliana, escute-me. Eu uso este distintivo há mais de 30 anos. Eu prendi criminosos que juraram vingança. Alguns deles eram muito mais perigosos do que Marcos, e nenhum deles jamais me tocou ou tocou nas pessoas que amo novamente. Você sabe por quê? Juliana se virou para ele lentamente, seus olhos inchados. Por quê? Ele apertou a mão dela com mais força. Porque eu nunca baixei a guarda. E quando se trata de você, minha filha, eu nunca vou parar de vigiar. Nunca vou parar de proteger. Você já aguentou o pior. De hoje em diante, eu dedicarei cada respiração que tenho para mantê-la segura. Essa é a minha promessa. Os lábios de Juliana tremeram, suas lágrimas escorrendo livremente novamente. Ela desabou em seu ombro, soluçando em seu peito como uma menininha. Roberto a segurou com força, acariciando seu cabelo, sussurrando. Você não está sozinha, Juliana. Você nunca estará. Não enquanto eu estiver vivo. Por um longo tempo eles ficaram assim, pai e filha ligados pela dor, mas também por um amor inquebrável. Não era o tipo de conforto que apagava a dor, mas era o suficiente para plantar uma frágil semente de esperança. Mais tarde naquela noite, Roberto a levou de volta para sua casa, um lugar onde ela não morava desde a adolescência. O rangido familiar da porta da frente, o cheiro das rosas antigas de sua mãe, ainda pairando no corredor, a envolveram em memórias agridoce. De agora em diante,
Você ficará aqui, disse Roberto firmemente, enquanto colocava a mala dela no chão. Esta é a sua casa de novo. Ninguém tocará em você aqui. Juliana assentiu em silêncio, seus olhos examinando a sala de estar, onde inúmeras memórias de infância persistiam. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma faísca de segurança, de calor. Mas enquanto Roberto a colocava na cama naquela noite, sua mente repassava as últimas palavras de Marcos no tribunal. A prisão não pode me segurar para sempre. Ele afastou uma mecha de cabelo da testa de Juliana e sussurrou: Durma, minha menina, eu vou ficar de guarda. No entanto, mesmo enquanto ele montava a guarda, Roberto não conseguia afastar o pensamento inquietante. E se as ameaças de Marcos não fossem vazias? E se seu alcance pudesse se estender até mesmo além das paredes da prisão? As semanas se passaram suavemente, e com elas, as barreiras de Juliana começaram a diminuir. Não foi repentino, como uma porta escancarada. Foi gradual, como a luz do sol filtrando-se pelas cortinas, aquecendo um cômodo que ela pensava que ficaria frio para sempre. Daniel permaneceu firme durante tudo isso. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu nada. Ele simplesmente apareceu. Fosse para preparar um jantar simples, caminhar com ela pelo jardim ou apenas sentar em silêncio quando as palavras eram muito pesadas. Sua presença era um lembrete constante de que o amor de nem todo homem era uma arma. Em uma tarde fresca de outono, eles caminhavam pelo parque perto da casa de Roberto. Folhas crocavam sob seus pés, o ar cheirava levemente a pinho, e pela primeira vez, Juliana não estava se afogando em memórias de dor. Ela se pegou observando Daniel enquanto ele falava sobre sua infância, sobre pescarias com o avô, sobre como ele se juntou à polícia para fazer a diferença. Você tem sorte, disse Juliana suavemente, os olhos no chão. Você teve pessoas que acreditaram em você. Daniel olhou para ela, sua expressão terna. E você não? Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Marcos nunca acreditou em mim. Ele só me destruía. Mesmo quando eu carregava o filho dele, ele me fazia sentir inútil. Eu pensei que o amor deveria construir você. Eu estava errada. Daniel parou de andar. Ele se virou para ela, sua voz firme, mas cheia de emoção. Juliana, você não estava errada. O amor deve construir você. Você apenas entregou seu coração ao homem errado. Não deixe que a crueldade dele reescreva o que o amor deve ser. Sua garganta apertou, as lágrimas ameaçando. E o que ele deve ser? Ela sussurrou. Daniel se aproximou, a voz dele baixando. Ele deve ser seguro. Ele deve ser paciente. Ele deve fazer você se sentir vista, não invisível. Se você me permitir, eu quero te mostrar como isso é. Sua respiração parou, seu peito subindo e descendo rapidamente. Por um momento ela quis fugir. O medo gritava para ela se fechar, se proteger. Mas então ela viu os olhos dele, firmes, inabaláveis, cheios não de desejo ou controle, mas de respeito e carinho. E pela primeira vez em anos, Juliana se permitiu ter esperança. Naquela noite, de volta para casa, Roberto notou a mudança. A maneira como Juliana sorria um pouco mais, a maneira como a mão de Daniel roçava a dela sem que ela se afastasse. Ele não disse nada, mas seu coração se encheu de alívio silencioso. Mais tarde, na varanda sob o brilho suave da lua, Daniel finalmente disse o que estava em seu coração o tempo todo. Juliana, eu estou me apaixonando por você. Não pelos pedaços quebrados, não apenas pela dor, mas por você por inteiro. E eu vou esperar o tempo que for preciso para você acreditar nisso. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas ela não se afastou.
Ela sussurrou, a voz trêmula. Eu acho que também estou me apaixonando. Suas mãos se entrelaçaram, frágeis, mas reais, marcando o início de algo novo. Mas assim que Juliana permitiu essa frágil felicidade, Roberto saiu, segurando um envelope. Seu rosto estava pálido, sua voz grave. Juliana, esta carta veio da prisão hoje. Ele a entregou para ela. O nome do remetente queimou seus olhos. Era de Marcos. O dia do casamento não foi nada como aquele que Juliana imaginou quando era menina. Não havia lustres brilhantes, nem grandes salões, nem fileiras intermináveis de convidados. Em vez disso, foi realizado na pequena igreja que sua mãe costumava levá-la quando criança. Um lugar cheio não de extravagância, mas de paz. Juliana estava na frente do espelho, dentro do vestiário modesto. Seu vestido era simples, marfim com mangas de renda, sem ser chamativo ou pesado. Ela o escolheu assim porque não se tratava de espetáculo. Tratava-se de recomeçar. Seus dedos roçaram o tecido nervosamente, seu reflexo quase irreconhecível. Pela primeira vez em anos, ela não parecia quebrada, mas inteira. Roberto entrou em silêncio, seus olhos se suavizando ao vê-la. Por um longo momento, ele não falou, apenas olhou para a filha, lágrimas brilhando em seus olhos. Você se parece com sua mãe, ele sussurrou finalmente, a voz embargada. Os lábios de Juliana tremeram em um pequeno sorriso. O senhor acha que ela ficaria orgulhosa de mim, pai? Roberto avançou, beijando sua testa gentilmente. Ela ficaria orgulhosa além das palavras, e eu também. Você sobreviveu à tempestade mais escura e encontrou seu caminho de volta para a luz. Hoje não é apenas sobre um casamento, é sobre reivindicar sua vida. Lá fora, a igreja estava cheia apenas de amigos íntimos, colegas policiais e alguns vizinhos que apoiaram Juliana em sua dor. No altar estava Daniel, seu terno impecável, seus olhos fixos na porta onde ele sabia que Juliana apareceria. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo sobre o casamento, mas pela gratidão avassaladora por ela ter escolhido caminhar em sua direção. Quando a música começou, as portas se abriram e Juliana caminhou pelo corredor no braço do pai. A sala pareceu prender a respiração. O peito de Roberto estufou de orgulho, cada passo um lembrete de que ele estava entregando sua filha. Não por medo, mas por fé. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas enquanto ela se aproximava. Para ele, ela não era mais uma vítima. Ela era a força, a beleza e a resiliência encarnadas. Quando finalmente ficaram juntos, as palavras do pastor se desvaneceram em segundo plano. Parecia que o mundo havia se reduzido apenas aos dois. Daniel apertou a mão dela gentilmente, sussurrando: Você está segura comigo, sempre. Os olhos de Juliana brilharam, sua voz firme, mas emocionada. E eu escolho você, Daniel, não porque estou com medo, não porque estou quebrada, mas porque com você eu finalmente me sinto inteira de novo. Os votos foram proferidos, as alianças trocadas. Quando o pastor os declarou marido e mulher, a sala irrompeu em aplausos. Mas para Juliana, o som mais alto era o bater suave de seu próprio coração. Firme, esperançoso, vivo. Roberto enxugou as lágrimas discretamente enquanto os observava se beijar. Sua filha, uma vez estilhaçada, agora estava nos braços de um homem que a amaria. Pela primeira vez desde que a tragédia aconteceu, Roberto sentiu-se em paz. A recepção foi pequena, cheia de risadas e o tilintar de taças. Juliana dançou com o pai, depois com o novo marido. Cada passo uma declaração de que o passado não a possuía mais. Mas enquanto a noite chegava ao fim e o casal se preparava para partir, Roberto recebeu um telefonema. Seu rosto escureceu ao ouvir,
Então ele olhou para Juliana e Daniel, que estavam rindo juntos sob o brilho das lanternas. Ele desligou o telefone, o maxilar cerrado. A mensagem era clara e arrepiante. Marcos havia fugido da prisão. Semanas após o casamento, a casa estava cheia de um calor que Juliana não sentia há anos. Risadas ecoavam pelos corredores. O cheiro de comida caseira pairava na cozinha e pela primeira vez ela acordava todas as manhãs não com pavor, mas com gratidão. Daniel cumpriu todas as promessas. Ele era atencioso, gentil e inabalável. Ele nunca levantou a voz, nunca a fez se sentir pequena. Em vez disso, ele a celebrava, lembrando-a todos os dias de que ela era mais do que suas cicatrizes. Roberto também parecia mais leve agora, frequentemente se juntando a eles para o jantar, sorrindo mais do que em muito tempo. Então, em uma manhã, Juliana estava no banheiro, olhando para um pequeno teste em suas mãos trêmulas. 2 linhas cor-de-rosa a encaravam. Por um longo momento, ela não conseguia respirar. Seu coração disparou, seus joelhos cederam, e ela afundou na beirada da banheira. Grávida. A palavra a encheu de pavor e alegria. Memórias de sua primeira gravidez, a emoção que se transformou em horror voltaram, mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não estava sozinha. Ela tinha Daniel. Ela tinha seu pai. Ela tinha segurança. Lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela sussurrava: "Meu bebê, nós vamos fazer isso certo desta vez." Quando ela contou a Daniel naquela noite, a reação dele foi imediata e avassaladora. Seus olhos se arregalaram, então se encheram de lágrimas. Ele a puxou para seus braços, rindo em meio aos soluços. "Juliana, este é o maior presente que você poderia me dar. Eu prometo a você, eu vou proteger vocês dois com tudo o que eu tenho." Juliana se agarrou a ele, soluçando em seu peito. "Eu estou com medo, Daniel. E se algo der errado de novo?" Ele segurou seu rosto, a voz firme. "Nada vai dar errado. Desta vez não. Nós iremos a todas as consultas juntos. Nós nos prepararemos para todas as possibilidades. E não importa o que aconteça, você nunca enfrentará isso sozinha." A reação de Roberto foi igualmente emotiva. Quando Juliana lhe contou, seus olhos se encheram de lágrimas, que ele não se incomodou em esconder. Ele a abraçou com força, sussurrando: "Eu perdi um neto, Juliana, mas não perderei outro. Esta criança crescerá segura, amada e orgulhosa da mulher que a trouxe ao mundo." Pela primeira vez, a esperança não parecia um sonho perigoso. Parecia real. O quarto do bebê foi repintado. Roupas de bebê dobradas ordenadamente nas gavetas. Daniel frequentemente colocava a mão na barriga dela, conversando com o bebê como se ele já pudesse ouvi-lo. À noite, Juliana adormecia com o som de sua respiração constante, confortada de maneiras que nunca conheceu antes. Mas a paz é frágil. Tarde da noite, enquanto Daniel e Juliana estavam sentados na varanda tomando chá, Roberto chegou inesperadamente. Seu rosto estava tenso, seus olhos afiados. Ele se sentou pesadamente, olhando para os dois. "Eu não queria sobrecarregá-los." Ele começou, a voz baixa. "Mas vocês precisam saber a verdade. Marcos fugiu da prisão há 3 semanas. Nós o estávamos rastreando, mas ele sumiu do mapa." A xícara de chá de Juliana escorregou de sua mão, estilhaçando na varanda de madeira. Sua respiração veio em golfadas curtas, suas mãos instintivamente envolvendo a barriga. Daniel a abraçou, o maxilar cerrado. "Ele não tocará nela. Ele não tocará em nosso filho. Eu morrerei antes que isso aconteça." E embora Roberto colocasse uma mão tranquilizadora no joelho da filha, suas palavras carregavam o peso de uma tempestade. "Marcos está vindo. É apenas uma questão de tempo." Os meses se passaram em um borrão de tensão,
e esperança. Roberto dobrou a segurança em torno da casa, nunca permitindo que Juliana ficasse sozinha. Daniel permaneceu perto, seus instintos protetores aguçados pelo conhecimento de que Marcos estava por aí em algum lugar, esperando. Mas, em meio à sombra do medo, a vida ainda crescia dentro de Juliana, um coração batendo mais forte a cada dia, lembrando a todos que a esperança era mais poderosa do que o ódio. A noite em que Juliana entrou em trabalho de parto chegou. A tempestade lá fora chacoalhava as janelas, a chuva chicoteando o telhado. Mas dentro do hospital, o mundo se resumiu a um quarto, onde ela agarrava a mão de Daniel a cada contração. "Você está incrível", Daniel sussurrava, afastando o cabelo encharcado de suor da testa dela. Sua voz era calma, mas seus olhos brilhavam com lágrimas. "Só mais um pouco, meu amor. Só mais um pouco." Roberto estava parado no canto da sala, seu uniforme ainda no corpo, andando como um homem se preparando para a batalha. Ele havia enfrentado criminosos armados e caminhado pelo fogo, mas observar sua filha lutar pela vida nova. Novamente testava cada fibra de sua força. "Você consegue, Juliana", ele sussurrou. Sua mãe estaria muito orgulhosa. Horas depois, um choro rompeu o quarto, o som de uma nova vida. O médico sorriu, erguendo o bebê minúsculo e se contorcendo nos braços de Juliana. "Parabéns, é uma menina." Os soluços de Juliana se soltaram enquanto ela aninhava a filha contra o peito. Suas lágrimas caíram na pele macia do bebê, cada gota uma mistura de tristeza pelo filho que ela havia perdido e gratidão pelo que ela agora segurava. "Meu bebê", ela sussurrou, a voz trêmula de alegria. "Você está segura. Você é amada. Você é nossa." Daniel se inclinou, beijando Juliana e o bebê, suas lágrimas molhando o cabelo dela. "Você me fez o homem mais feliz do mundo." Roberto finalmente se adiantou, sua postura dura desmoronando. Ele tocou a pequena mão do bebê, a voz falhando. "Bem-vinda, pequenina. Você nunca saberá o tipo de escuridão que sua mãe suportou. Não enquanto eu respirar." Pela primeira vez em anos, o peso da dor se levantou da sala. O amor e os novos começos preencheram o espaço onde o desespero havia vivido. Dias depois, a família se reuniu na casa de Roberto. O quarto do bebê, pintado em amarelo suave, brilhava com calor. Juliana estava sentada na cadeira de balanço, a filha aninhada em seus braços. Daniel estava ao lado dela, uma mão em seu ombro, a outra descansando gentilmente em sua filha. Roberto estava encostado na porta, seu coração inchado de orgulho. A ameaça de Marcos persistia, sim, mas Roberto havia prometido que ele nunca os alcançaria. E no fundo, Juliana sabia que desta vez sua família era mais forte do que qualquer sombra do passado. Enquanto o bebê bocejava e se aninhava para dormir, Juliana olhou para Daniel e Roberto. "Eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu pensei que o amor era nada além de dor. Mas agora eu vejo diferente. O amor é cura. O amor é força. O amor me deu vocês dois. E agora ela." Daniel beijou sua testa com ternura. "E o amor vai te proteger para sempre." Roberto assentiu, a voz firme, mas emocionada. "A justiça foi feita, Juliana. Mas esta é a verdadeira vitória. Você sobreviveu. Você se levantou novamente. E agora, você tem tudo o que merece." A casa estava silenciosa, exceto pela respiração constante do recém-nascido. Lá fora, a tempestade havia passado, deixando o céu noturno repleto de estrelas. E naquele momento, Juliana soube que sua história havia se completado. Não definida pela tragédia, mas pelo triunfo. Porque nenhuma sombra, nenhuma dor,
Nenhum homem poderia tirar aquela felicidade dela novamente. E aí, meus amigos, vocês ainda estão comigo neste final emocionante da jornada de Juliana? Se sim, significa que esta história tocou você de alguma forma. O que a história de Juliana nos mostra é simples, mas poderoso. O sofrimento não nos define. Nossa resposta, sim. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não é o que